Paz do Senhor para todos. Estamos mais uma vez na continuidade da leitura do livro O Vinho Novo é Melhor, capítulo 13. O velho e querido Bosworth. Um dia, no início de 1952, eu disse a Joyce: acho que chegou a hora de meu encontro com Bosworth. Que encontro? Ela perguntou, mostrando surpresa com um vinco na testa. Você não lembra? Repliquei. Eu contei a você quando voltei de Joanesburgo em outubro último que Bosworth me havia convidado a visitá-lo nos Estados Unidos. Oh, sim, você mencionou isso, ela lembrou. Acho que não prestei muita atenção na ocasião. Bem, creio que Deus quer que eu faça essa viagem. Mas por quê? Você não tem bastante coisa para fazer aqui? Sim, sorri, mas tenho a perfeita sensação de que Deus quer ensinar-me algo por meio daquele velho. É isso. Desde que Bosworth havia feito aquela sugestão 4 meses atrás, eu não consegui afastar a ideia da minha mente. Embora Deus estivesse abençoando meu ministério na África do Sul, eu continuava sentindo que havia um mundo de experiências a alcançar. Meus anos no serviço militar me haviam tornado intensamente autoritário e às vezes ríspido. Eu sabia quão tremendamente precisava conviver com um cristão mais velho e mais bondoso para aprender mais sobre a expressão da graça cristã em minha vida e em meu ministério. Assim, escrevi uma carta a Bosworth para o endereço de sua residência em Coral Gables, Flórida, e a coloquei no correio naquela mesma tarde. Em questão de dias recebi a resposta. Ele dizia que logo estaria engajado numa cruzada em Hammond, Indiana, e que eu poderia fazer meus planos para encontrá-lo nesse lugar. Algumas semanas depois, desembarquei no enorme aeroporto de Chicago e telefonei para o hotel onde Bosworth estava hospedado. Assim que ouviu a minha voz e o meu sotaque sul-africano, ele ficou sabendo quem era. Irmão Tom, ele exclamou, seja bem-vindo aos Estados Unidos. Obrigado, respondi. Como desejei vir. E quanto tempo pretende ficar por aqui? Ele perguntou. Algumas semanas, respondi. Será o suficiente? Excelente, ele disse. Sugiro que você consiga um quarto no mesmo hotel em que estou. Assim, nosso relacionamento será muito melhor. Estaremos ocupados nas reuniões a maior parte do tempo, mas precisamos passar algum tempo juntos, em conversas pessoais e momentos de oração. Você vem já para cá? Sim, eu disse. Dentro de 1 hora estarei aí. Certo, ele respondeu. Estarei esperando por você. Naquela noite, depois de hospedar-me no hotel, eu me sentia um tanto nervoso ao bater a porta do quarto de Bosworth, mas tão logo ele atendeu e me deu as boas-vindas em calorosa recepção, meu nervosismo desapareceu. Nunca esquecerei aquela noite. Havia uma fragrância espiritual envolvendo aquele velho como eu raramente vira em qualquer cristão de qualquer lugar. No dia seguinte começamos a grande cruzada em Hammond, nos subúrbios de Chicago. Cooperei orando pelos doentes e guiando as pessoas a Cristo por ocasião dos apelos. Era uma grande sensação assumir uma pequena parte naquelas grandes reuniões. Assim, como ter a oportunidade de aprender tanto com esse experimentado guerreiro da cruz. Depois de várias paradas no estado de Indiana, voamos até Miami, na Flórida, para outra grande cruzada em uma enorme igreja da Aliança Cristã e Missionária, da qual era pastor o Dr. Miller. Eles tinham um programa diário de rádio transmitido diariamente do auditório da igreja. O Dr. Miller resolvera convidar Bosworth ou um dos seus associados para falar na programação radiofônica. Todos sentimos que essa seria uma excelente publicidade para a cruzada. Imagine, contudo, minha surpresa quando Bosworth me perguntou se eu estava disposto a assumir tal responsabilidade. Quem eu? Respondi. Eu nunca preguei pelo rádio, não?
Bosworth perguntou sorrindo. Amanhã à tarde, porém, isso não mais será verdade. Assim, na manhã seguinte, foi à igreja com Bosworth, que preferiu ficar na sala de controle e observar enquanto eu atuava no púlpito com o Dr. Miller. Quando chegou a hora de falar, eu tremia como uma folha soprada pelo vento. Senhor, tens de ajudar-me, orei baixinho. Nada sei a respeito desse estilo de pregação. O fato de ser a minha primeira experiência em rádio já era bastante ruim, mas assim que abri a boca para falar, constatei que pregaria para uma igreja vazia. Isso ainda era pior. Contudo, enquanto eu lutava com minhas primeiras frases de abertura, de repente uma visão extraordinária surgiu diante de mim. Tentei afastá-la e eu estava tentando concentrar-me no meu sermão, mas ela se recusava a desaparecer. Vi um homem, soldado, no calor da frente de batalha na Coreia. Estávamos em plena guerra da Coreia. Eu vi o troar da artilharia e vi o rapaz em perigo. Então, de repente, a visão mudou e passei a ver a mãe do jovem colocando um pedaço de carne no forno para assar. Vi a expressão ansiosa em seu rosto e sabia quão aflita estava pelo filho. Em um lampejo, percebi o que Deus queria que eu dissesse. Neste instante, há um ouvinte nossa que é mãe e está pondo um pedaço de carne no forno, declarei. A senhora tem um filho na frente de batalha na Coreia. A senhora está suportando um fardo pesado de cuidados por aquele rapaz. A senhora já derramou muitas lágrimas, mas ouça-me, eu tenho uma palavra do Senhor para a senhora. Mãe, não deixe o coração ficar perturbado. Você crê em Deus, crê também em mim. Durante os 25 minutos seguintes, falei àquela mãe como se estivesse face a face. Eu podia vê-la em minha visão e Deus me dizia o que eu devia falar a ela. Quando terminei, o telefone começou a tocar com chamadas procedentes de toda Miami. Quem era esse pregador? Perguntavam. Nunca ouvimos nada como isso. Até mesmo um repórter de um jornal telefonou. Bosworth desceu da sala de controle com lágrimas nos olhos. Onde você aprendeu a pregar assim? Perguntou. Bem, não sei, respondi. Eu realmente tive a visão de uma mãe aflita e vi o filho dela usando um uniforme de pracinha norte-americano e não tive dúvida de que devia falar àquela mãe. Essa é grande, exclamou Bosworth. Nunca vi uma demonstração mais pura da palavra do conhecimento. Imediatamente minha memória voltou ao dia em que fui batizado no Espírito, na casa de McCade. Lembrei-me de como havia visto o Senhor em visão e de como ele me disse, eu te dou a palavra do conhecimento. Será que esta promessa começava aí a se cumprir? Eu havia lido muitas vezes 1 aos Coríntios 12 e sabia que um dos dons do Espírito é a palavra do conhecimento. Se eu compreendia corretamente esse dom, isso envolvia o conhecer certos fatos por divina revelação. Pedro não havia recebido uma palavra de conhecimento quando Deus lhe revelou o embuste de Ananias e Safira? E se Deus havia revelado aquilo a Pedro, então evidentemente podia dar-me conhecimento sobre uma mãe aflita. Por que não? Isso me parecia perfeitamente lógico. Daquele dia em diante, Bosworth passou a rasgar mais e mais tempo comigo. Daquele dia em diante, Bosworth passou a gastar mais e mais tempo comigo. Tratava-me como se eu fosse seu próprio filho. Algumas vezes me levava à sua casa em Coral Gables e ficávamos noite adentro conversando a respeito das coisas de Deus. Em outras ocasiões orávamos juntos, pedindo a direção divina para o meu ministério quando eu regressasse à África. Várias vezes ele conseguia convites para eu pregar e costumava ir e ouvir-me. Era sem dúvida um grande privilégio estar associado a esse grande homem. Uma noite ele trouxe à baila um assunto que, de certo modo, me surpreendeu. Robert, ele disse, creio que a mão de Deus está sobre você. Ele confiou a você um grande ministério, mas você precisa ser ordenado. Ordenado? Repliquei. O senhor está brincando? Não está. Eu não tenho nenhuma preparação regular para o ministério. De que vai adiantar a ordenação? Vai adiantar muito, Robert. Ele insistiu. Algumas portas permanecerão sempre fechadas se você não for um ministro do Evangelho devidamente reconhecido. Há muitos púlpitos onde você não será bem-vindo e muitas pessoas que não respeitarão seu ministério. O senhor está sugerindo que eu volte para a escola, então? Perguntei um tanto apreensivo. De forma alguma. Ele respondeu com um sorriso. Se você fosse mais moço, eu diria sim, mas você está com 37 anos e Deus já o encaminhou a um bom ministério.
Mas o senhor ainda pensa que devo ser ordenado? Sim, ele respondeu. Penso que é muito importante, mas eu ainda posso ser um ministro sem ordenação. Não posso? De certo modo. É como um lançador no jogo de beisebol com capacidade para jogar nos principais campeonatos, mas que não é reconhecido pelos grandes clubes. E um lançador como esse pode fazer sucesso em quaisquer clubes menores sem que quiser, mas jamais conseguirá ser lançador de um grande clube a não ser que algum observador o descubra e o ajude a conseguir o contrato. Então, que observador me descobrirá? Falei brincando. Este observador à sua frente. O senhor, sim, irmão. Observei seu ministério e creio que você tem as qualificações necessárias. Estou pronto para recomendá-lo a um clube, mas que gerente geral me contrataria. Ah, ele disse com um sorriso afetuoso. Eu conheço um homem certo. Escreveremos a um bom amigo Joseph Matson Bose, de Chicago. É o pastor da Assembleia de Deus independente ali. Ele ficará satisfeito em cuidar do que for necessário para a sua ordenação, tenho certeza. Assim, dentro de 2 semanas, voamos até a igreja de Matson Bose, onde uma cerimônia especial de ordenação foi marcada para mim. Harry Carson, um dos diretores da Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno, lá estava, bem como a senhorita Mary Usley, que tinha um ministério profético em comum naquela igreja. Quando chegou o momento de impor as mãos sobre mim, o irmão Carson começou a orar em línguas. A senhora Usley deu a interpretação e eu senti a poderosa unção de Deus vindo sobre mim à medida que ela assim falava. Assim diz o Senhor: meus olhos perscrutaram a nação e busquei entre o povo um homem que se pusesse em pé diante da brecha. Não te levantei eu do nível mais baixo a que um homem pode cair? Não te livrei eu? Não te libertei eu? Sim. Considera, eu te dei o dom da fé, e ela será grande. Eis que eu sou o Senhor teu Deus. Eu te dei o dom de expulsar demônios. Tu imporás tuas mãos sobre os enfermos, e eles sararão. E eu, o Senhor, proverei tuas necessidades, e grande será a tua fé. Quando a interpretação chegou ao fim, eu estava em lágrimas. O irmão Matsubose aproximou-se, pôs o braço ao redor de meus ombros e disse: vá com Deus, Robert, isso é apenas o começo. No dia seguinte, estava almoçando com Bosworth quando ele sugeriu: Robert, eu gostaria de ir à África com você. Comigo? Perguntei surpreso. O que o senhor pretende? Poderíamos trabalhar junto por algum tempo. Tenho agendado algumas campanhas na África do Sul no próximo mês. Por que você não vai comigo para ser meu sexta-feira? Isso pode ajudá-lo a projetar no ministério ainda maior. Sexta-feira é um personagem coadjuvante na novela Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, editado inicialmente em 1719. Crusoe, náufrago e perdido em uma ilha. Enquanto supera as dificuldades de seu desterro, reflete sobre os valores da existência humana e se reaproxima de Deus. Sexta-feira é assim chamado em função do dia em que foi salvo de canibais por Crusoe. Este o ensina a falar inglês, procura transmitir a ele seus valores éticos e religiosos e quando volta para a Inglaterra, leva-os consigo. Parece muito convidativo, repliquei, mas vou orar a respeito durante alguns dias antes de tomar uma decisão. Algumas semanas se passaram e eu estava a bordo de um navio em companhia de Bosworth, com seus 75 anos, voltando à cidade do Cabo. Após alguns dias alegres na companhia de Joyce e dos meus filhos, viajamos de carro a Carnarvon para dar início à nossa campanha. Durante o reavivamento, bem como nos 10 meses seguintes, fui o companheiro constante de Bosworth. Aonde quer que fôssemos, partilhávamos o mesmo quarto. Ele pedia todas as noites que eu colocasse 6 lápis apontados em um bloco de papel na mesinha ao lado de sua cama. Para que isso? Perguntei meio zombeteiramente na primeira noite. O senhor me dá meus sermões durante a noite. Ele explicou, e assim registro por escrito que ele me dá. Eu jamais ouviria falar desse método para preparar sermões. Por isso, estava ansioso por vê-lo em ação. Efetivamente, cerca de meia hora depois que se deitou para dormir,
O Espírito Santo o despertou e se sentou e começou a escrever como doido. Depois de alguns minutos, apagou a luz e voltou a dormir, mas não por muito tempo. Passados cerca de 20 minutos, a luz estava acesa de novo e eu podia ouvi-lo escrevendo. Antes de amanhecer, ele provavelmente foi despertado 10 ou 12 vezes. Às 7 horas da manhã, ele já estava de pé, aproximou-se de minha cama com seu bloco de papel na mão. Olha aqui, Robert, ele falou. Aqui está o sermão que o Espírito Santo me deu durante a noite. Peguei o bloco e ali estava um sermão perfeito, completamente organizado e plenamente sustentado com muitas passagens das Escrituras. Que maneira de preparar um sermão, falei. O Senhor não está cansado? Cansado? Ele riu. Quem jamais ficou cansado ouvindo o Espírito Santo? Por 10 meses observei aquele homem idoso, obtendo seus sermões daquela maneira. E quando chegava o momento da pregação, a unção de Deus vinha sobre ele com tal poder que grandes congregações acompanhavam fascinada suas palavras e milhares chegaram a conhecer Jesus por meio de seu ministério. Muito breve, minha breve associação com Bosworth abriu-me as portas para uma nova fase do meu ministério. Logo, comecei a viajar a lugares cada vez mais distantes para pregar o Evangelho, e com isso fiquei fora de casa por meses seguidos. Não posso afirmar que isso foi fácil, mas durante os meses que convivi com Bosworth, aprendi muito sobre a consagração requerida para alguém tomar a cruz e seguir Jesus. Todas as noites ouvir aquele velho mencionando o nome da mulher em oração e percebi a saudade que sentia, assim como eu, de Joyce. Ainda posso citar a boa disposição com que fazia todo esse sacrifício por amor a Jesus. Assim, logo verifiquei que Deus me queria à sua disposição, pronto a ser enviado aonde quer que desejasse. Joyce mostrou-me uma princesa real por todos aqueles primeiros anos de meu ministério. Eu sabia que muitas viagens eram duras para elas, mas jamais se ouviu uma palavra de queixa da sua boca. Ela estava sempre em casa, orando por mim, tentando ser a um só tempo mãe e pai para as crianças. Conversávamos e orávamos a respeito de cada viagem que eu fazia, e quando estava claro para nós dois que era tempo de eu partir de novo, ela estava sempre de acordo. Poucas pessoas compreendem os problemas particulares de um casal, vivendo essa espécie de vida enfrenta. Era difícil manter o tipo de integração familiar que eu queria, mas Deus me mostrou alguma coisa que eu podia fazer para compensar. Embora saísse caro, estabeleci a prática de manter-me em contato com Joyce por telefone sempre que possível. Vivíamos pela fé desde que eu havia entrado no ministério, assim eu estava confiante de que Deus supriria mais essa necessidade por causa de nossa família. E como eu aguardava ansioso aquelas conversas com Joyce, mas eu achava certa graça quando ela todo mês me fazia a mesma pergunta: querido, como vamos pagar aquele aluguel este mês? Decidi também que uma vez a cada 2 anos eu levaria a família toda comigo em uma viagem missionária. Isso contribuiu muito para fortalecer os laços familiares e para proporcionar aos filhos maior compreensão daquilo que eu estava fazendo. Ao longo dos anos, fazemos muitas viagens juntos pelos Estados Unidos e por toda a Europa. Houve, porém, ocasiões de provas severas. O ministério entre o povo do Cabo não foi tão difícil. Era um lar para mim, mas as várias viagens ao exterior, eram muitas vezes cansativas. Nunca esquecerei a ocasião que tive de voar depressa para casa. Joyce me telefonara avisando que Lionel, nosso segundo filho, havia sofrido um sério acidente e estava hospitalizado. Quando cheguei ao hospital Groote Schuur, Joyce estava à beira da histeria. Lionel estava brincando com bombinhas de estalo. 25 delas que estavam em seu bolso traseiro haviam explodido. Havia extensas lesões internas. Os médicos diziam que era somente uma operação de emergência, podia salvar-lhe a vida. Imediatamente o diabo cochichou. Se você estivesse em casa, como um pai cuidadoso deveria estar, isso não teria acontecido. Segurei a mão de Joyce e juntos oramos fervorosamente para que Deus tocasse Lionel. Ele estava tão gravemente ferido que nem podia ser transferido da cama para a mesa de operação, por isso haviam preparado ao redor da cama um teatro de operações de emergência, enquanto um dos médicos me apresentava um papel para assinar. Este formulário nos dá permissão para executar a cirurgia, explicou o médico. Sendo ele menor, precisamos de sua autorização. Doutor, eu disse, não assinarei esse papel sem antes impor minhas mãos sobre meu filho e orar por ele. Não há tempo para isso, o médico advertiu. Não percebe que o menino está morrendo? Eu sei disso, respondi. Deixe-me impor as mãos sobre ele. Assine o papel, exigiu o médico. Não posso até ter orado.
Com isso, o médico retirou-se zangado para voltar com um dos médicos principais do hospital. Sr. Tom, disse o médico, que acabara de chegar, se não assinar este papel e o menino morrer, o senhor será preso. Mas eu pedi a este doutor que me permitisse impor minhas mãos sobre meu filho e orar antes da operação. Insisti. Não vejo por que o senhor não pode conceder-me esse pequeno favor. Ele me lançou um olhar de pouco caso e falou bruscamente. Dou-lhe 2 minutos para orar por ele. Quando me aproximei da cama de Lionel, percebi que a agonia em que ele estava. Filho, falei, vou fazer aquilo que creio. Vou impor minhas mãos sobre você em nome do Senhor Jesus Cristo e depois vou assinar aquele papel que a lei exige. Então simplesmente pus a mão sobre aquele corpo tremente e fiz uma simples oração de fé, clamando pela cura de acordo com a palavra de Deus. Ao afastar-me da cama, ouvi Deus dizer: Eu sou o Senhor teu Deus, que cura todas as tuas doenças. Assim que deixei o quarto, os médicos e as enfermeiras se apressaram e começaram o trabalho. Observei por um momento à medida que eles entravam. Logo que se fechou a porta, curvei a cabeça ali no corredor e comecei a louvar a Deus. Eu sabia que Deus ouvira a minha oração. Como ele está? Joyce quis saber quando voltei à sala de espera. Ele está bem, respondi confiantemente. Juntamente nesse momento, Joyce olhou por cima de meu ombro e empalideceu. Virei-me para ver um grupo de médicos vindo em nossa direção. Eram os mesmos médicos que haviam entrado apressadamente no quarto de Lionel alguns minutos antes. Apressei-me e ir ao seu encontro. Alguma coisa errada? Perguntei. O diabo cochichou. Ele morreu. Bem, seu Tom. O médico-chefe falou com o rosto cor de cinza. Não sei exatamente como explicar o que aconteceu, mas quando levantamos a coberta de cima de seu filho, não havia sinal de ferimento, a não ser uma pequena cicatriz. Não pude evitar sorrir abertamente. Eu posso explicar isso, doutor. Os senhores são muito lentos. O doutor Jesus realizou a operação enquanto os senhores esperavam no corredor. Mais tarde eu disse a Joyce: Eu gostaria que o querido e velho Bursworth estivesse aqui para ver a expressão nos rostos daqueles médicos. Sim, Joyce respondeu. Ele teria morrido de rir. Aqui acabamos o capítulo 13. Obrigado por todos que estão nos ouvindo na leitura deste livro. Fiquem na paz do Senhor.